Paz do Senhor Jesus, momento de paz, de alegria, momento que falamos no nome do Senhor. Nós sabemos que toda teimosia, ela paga um preço. E toda aquela rebeldia, um dia ela acaba. E nós sabemos que para essa teimosia ela acabar, por muitas vezes ela demora um tempo. Pessoas desobedientes, pessoas que fazendo seu próprio caminho e não entendendo o tamanho da gravidade que encontra-se nesse período que da desobediência, mas o tratar é de Deus. O Senhor é que esquadrilha o coração, o Senhor é que muda os tempos, o Senhor é que levanta rei, o Senhor é que abate rei, o Senhor é aquele que tira lá da sarjeta, dá um banho e senta ele no meio dos príncipes e principados. Isso estou falando de um filho pródigo que se encontra em Lucas 15 e o versículo 11 a seguir. E diz a palavra do Senhor: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele partiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo desoladamente. Aleluia, Deus. A Bíblia ela traz uma palavra sobre esse filho trazendo para os dias de hoje. Nós sabemos que quando nós estamos na casa do Pai, nós somos bem recebidos, sucedidos, mas as nossas amizades lá fora, ela faz com que mude os nossos pensamentos. As nossas amizades, ela faz com que o nosso coração ele seja corrompido com as coisas que eles oferecem. Isso acontece constantemente na vida do jovem. Isso acontece de uma forma que o jovem ele entra por esse caminho que o coração dele ele fica totalmente complicado a situação, coberto por essa nuvem do mal que o trai, e ele não consegue enxergar mais nada do que tudo aquilo que eles oferecem lá fora. Por muitas vezes, fala coisas dizendo que vai se alegrar com aquilo que vai usar, mas a alegria, ela é momentânea.
E o desprezo, em seguida, ele vem. Porque todo mundo, ele quer um começo. Veja que um carro, ele com a bateria fraca, ele precisa de alguém para empurrar. E depois que empurra aquele carro, ele pega, ele vai embora. Nós precisamos dessa ajuda também. Quando somos criança, precisamos de alguém pegar na nossa mão e ensinar os passos. Mas depois que nós aprendemos, nós andamos com as nossas próprias pernas. Quando a gente estamos bem na casa do Pai, no conforto, rico ou pobre, cada um tem um conforto diferente, que um conforto não precisa ser rico, precisa ter a graça de Deus para que você seja confortado por Deus aonde você estiver. A graça de Deus, ela possa entrar dentro de você e causar um conforto. E aquele conforto que traz para dentro de você, quem está do seu lado logo sente a alegria do Espírito Santo. Então, o jovem principalmente, ele tem os seus amigos na escola e fora da escola, no trabalho, fora do trabalho, e ali começa uma nova história. Alguém chega para você, oferece algo, e você diz, não, eu não uso isso aí, não quero. Não usa, você vai ver que é bom. Ele está dando o primeiro passo para que o jovem ele entre em sintonia com ele. Mas quando ele passa a usar, no momento que ele chega para ele e diz, você tem aquele produto lá e eu quero, disse, olha, você vai comprar, eu não estou aqui para sustentar vício de ninguém. E sendo que ele mesmo ensinou, para ensinar ele a usar, ele deu os primeiros passos. Mas quando ele diz, você tem, eu quero, ele diz, olha, vai comprar, te vira. E dali por diante, o moço ou a moça já está viciado. Aí começa as tribulações, aí começa as tristezas dentro de casa, aí começa a tribulação dentro da família, e dali por diante não tem paz. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A paz que você precisa está com Jesus. Você retornando para a casa do Pai ou conhecendo o Senhor, você vai ver que tudo isso vai passar novamente. E você vai poder ensinar alguém, dar os primeiros passos para sair dessa situação. Porque o seu testemunho é valioso para aqueles que estão vivendo os momentos difíceis. O seu testemunho vai tirar muito daqueles que viveu perdidamente, desoladamente, assim como esse filho tinha tudo na casa do pai e resolveu sair desse pai, dar parte da fazenda. E o pai não questionou direito dele, disse, olha, está aqui na tua mão. E ele partiu para aquela terra, quem sabe com os amigos, quem sabe estava vivendo um momento muito alegre da vida dele, com grandes amigos.
com dinheiro, mas um momento, aquela alegria momentânea. Ele parte para um lugar distante, como palavras minhas, vou embora daqui, não quero nem voltar mais aqui. A Bíblia não fala isso, né? Mas partiu para longe, mas desperdiçando, ou seja, acabando tudo que ele tinha. De repente veio a fome. De repente começa o desconforto. Aquilo que era confortado dentro dele estava virando tudo de ponta cabeça. O desconforto estava aparecendo ali dentro. E o dinheiro sumindo da mão. E olha, aquilo que gastava sem controle, começou a controlar quando já estava acabando. E tudo que sai sem retorno, ele vai acabar, né? Vai acabar. E de repente, aquele moço vai para uma dos cidadãos daquela terra, pedir emprego, e ele vai apacentar porcos. E a palavra diz: aleluia! E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, que ninguém lhe dava nada. Ninguém dá nada, irmão. Tudo aquilo tem um preço. O preço da destruição. Ensina os primeiros passos, depois que anda, empurra e vai embora. Ninguém dá nada. E ali ele padecendo. E ali a tristeza dentro dele. Quem sabe quantos dias ele passou naquela situação, para que ele pudesse olhar para dentro de si, aquele coração que estava com aquela nuvem coberta, sem deixar ele enxergar nada, o sentimento nada, sendo moído, passando por um processo. Mas um dia ele acordou. Num momento difícil da vida dele, ele acordou. E ele disse assim, ó, que coisa linda quando ele fala, quando ele diz, ó, e tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Na casa do pai tem tudo, irmão. Na casa do pai tem conforto. Na casa do pai tem alegria, aleluia. Na casa do pai é bem chegado, anda limpo, ajeitado. Na casa do pai, quando você chega, as portas se abrem, o seu semblante é mudado, o seu semblante totalmente diferente. Não é um semblante entubado, olhando para o chão, entristecido, alguém dizendo: o que é que você tem? Olha, eu estou assim, eu estou triste, Não! Você na casa do Pai, você está alegre. Ele se alegra com você quando chega. Coisa linda estar na casa do Pai. Oh, glória, aleluia. E ele diz, levantar-me-ei e fui para a casa do Pai. Quando ainda estava longe, viu o Pai e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Oh, aleluia! Ainda longe. E ele
E o filho disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e veste-o, coloca o anel, a sandália, traz um bezerro cevado, mata, e nós se alegramos. A alegria do pai de ver o filho retornar para casa do pai. Quantos filhos estão aí vivendo isoladamente, um passo para frente e dois para trás? Quantos filhos estão vivendo esse momento e eles achando que está bem? Não enxerga a coisa que está torcendo ele ali, moendo, e ele endurecidamente diz: eu não vou para a casa do pai, eu vou viver a vida assim do jeito que eu quero. E quanto mais vive, mais é pisado. Quanto mais vive, nada dá certo. Por quê? Porque tem promessa de Deus na vida dele e ele não dá o braço a torcer. Mas quando chega nessa situação, e ele diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Mas o pai não tem isso, irmão. Filho é filho. Filho é diferente. O filho, ele tem uma história com o pai. Então o pai se alegra quando vê o filho. E ele diz: traz a melhor roupa e o veste, traz a sandália, traz o anel, traz um bezerro cevado, para que nós se alegramos. Mas quando veio o filho mais velho e viu aquela festa, aquela alegria, e ele chega no servo e diz: mas quem que é isso? Aí o servo diz: olha, o teu irmão voltou. Que alegria é quando você está na casa do pai e de repente vê o seu irmão chegando, se arrastando. Quando a palavra entra no coração, ele chora e ele se humilha perante Deus. Coisa linda, é isso aí. E ele chegou e de repente o irmão mais velho diz: não se agrada com aquilo, não quer entrar na festa, mas o pai diz para ele: filho, tudo que é meu é teu. Tu nunca se apartasse de mim. Sabe aquele filho obediente, aquele que ele nasceu na casa do pai, permanece ali na obediência, não transgride a lei, não muda a situação. Alguém diz assim: você não sai da casa do pai, você é isso e é aquilo. Não, irmão, ele está protegido. Ela está protegida, não vai sair. Pode passar o vento que for, a palmeira, o vento bate nela, ela deita, mas quando o vento passa, ela levanta novamente. E está na casa do pai. Oh, glória! Aleluia! Mas aí, o pai diz: filho, o teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Era preciso se alegrar com nós. E ele diz: olha, eu nunca desperdicei nada do Senhor, sempre estive nos mandamentos, e o Senhor nunca me deu nenhum cabrito para se alegrar com meus amigos.
Mas ele disse, e ele chega e ele diz com as palavras deles, mas era justo alegrarmos-nos e folgamos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Oh, glória a Deus! E aquele que está perdido e foi achado, aquele que anda pelo caminho da desobediência e encontrou a saída para a obediência. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero que você neste momento ore comigo. Se você está afastado, se você ainda não conhece a Deus, e se você está passando por essa situação, longe da casa do Pai, fazendo os seus próprios caminhos, e se você deseja voltar, ora comigo desse jeito, dizendo, Senhor, eu não sou nada sem ti, Senhor. Eu sei que todos os caminhos que eu fiz, Senhor, deu tudo errado, mas eu quero acertar, Senhor. A partir desse momento eu quero sentir a sua presença, eu quero ir para a casa do Senhor. Para que haja conforto na minha vida, para que o Senhor venha me abraçar, o Senhor de uma forma que eu nunca mais eu possa esquecer. Por isso, meu Pai, abençoa, protege, guarda cada um dos teus filhos que estão nessa situação, para que eles possam encontrar conforto, Senhor. Abençoa a família, Senhor, que está torcida. Abençoa, Senhor, o pai que está chorando, a mãe que está chorando, pelo seu filho, Senhor, que está perdido, a sua filha, que está, Senhor, pelos caminhos, Senhor, da perdição. Mas o Senhor, meu Pai, é o Deus que cura, que salva, que liberta. O Senhor, meu Pai, é aquele que entra, Senhor, na rocha, sai pelo outro lado. O Senhor passeia no fundo do oceano. O Senhor, meu Pai, é aquele que muda os tempos. O Senhor, meu Pai, é aquele que levanta rei e abaixa rei. O Senhor, meu Pai, é aquele que dá sempre, Senhor, conforto aos corações desconfortados. É que neste momento, Senhor, abençoa, protege e guarda cada um dos meus seguidores, aonde quer que esteja no país e fora do nosso país. Por isso, eu te peço em nome de Jesus, conforta os corações, para que seja salvo e liberto no nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no meu canal, Pedro Malaquias, a oração da madrugada, e que Deus te proteja e te guarde em nome de Jesus. Amém.